seja bem-vindo. Esse é o Plantão Urgente, Renato 38. Esse não é o 38 Responde, onde você pergunta o que quer e ouve o que não quer. Esse também não é o 38 News, a sua dose diária de ódio contra o pecado e não contra o pecador. É um plantão urgente. Ontem, por unanimidade, o Senado brasileiro votou por criminalizar a Bíblia. O crime de misoginia torna crime a leitura de dezenas de trechos bíblicos. É isso mesmo. O Senado brasileiro integralmente votou contra Deus. Flávio Bolsonaro votou pelo crime de misoginia. Flávio Bolsonaro, Moro, Damares, todos os senadores que apareceram no dia cometeram blasfêmia. Votaram contra Deus. Você não é bem-vindo aqui. Quem crê em Deus não tem como votar em Flávio. Quem não quer ter as mãos sujas de sangue e merda não tem como votar em Flávio. Nós demos várias chances aqui. Nós demos várias dicas. O próprio Eduardo Bolsonaro, que já deve ter aumentado a testa dele em 30% por sair do Brasil, avisou na véspera a seu irmão: não faça isso, é blasfêmia. Mas ele ignorou Eduardo. Flávio, saia, não seja o candidato. Não há mais como ninguém cristão votar em você e ainda achar que é homem, cristão ou opositor de ditadura. Algumas pessoas me acusam de ser petista. Eu tirei título para votar em Enéas. Eu me opus às cotas racistas e ao desarmamento antes da eleição de Lula. Eu nunca votei no PT. Onde você estava em 2005, eu estava trabalhando pelo não. Onde você estava há 10, há 20, há 30 anos atrás, eu estava do lado certo. Quando Bolsonaro estava declarando voto ao PT, quando Bolsonaro queria genuíno ministro da Defesa, quando Bolsonaro dizia que o grande líder da América Latina era Chaves, eu dizia: são criminosos, são vagabundos. Quando eu era criança, meus avós já diziam que a aparição de Fátima indicava que o mal da Rússia era o comunismo. Eu fui educado, desde a primeira infância, a saber que o comunismo é satânico e cada vez mais a realidade nos prova que é isso aí mesmo. Até mesmo Bia Kicis, a principal responsável no Congresso pela ditadura judiciária, que se opôs à lava-toca, que foi contra o impeachment de todos os criminosos no STF, que criou a Zoe, a cubana perseguidora de trabalhadores querendo ganhar dinheiro como camelô. Até mesmo a Bia Kicis disse que isso era um absurdo. Se houvesse, há 4 anos atrás, lava-toga e a contabilidade, o patrimônio dos ministros do STF e seus parentes fossem levantados, o Master não teria roubado nem 1/10 do que roubou. O Taiá não teria aparecido? Os contratos das mulheres dos ministros do STF não tinham aparecido? Pois é. Isso tudo aconteceu por causa dos bolsonaristas que foram contra a lava-toga. Se você assistiu os últimos 5 vídeos do 38 News, você vai ver que em todos eu digo, inclusive, não apenas a Flávio, que pode não ter tempo de assistir esse episódio, mas a todas as pessoas que possam estar direto ou indiretamente ligadas a quem faz o programa dele, quais são as coisas que ele tinha que se comprometer para ter os votos dos cristãos e dos libertários. Adotar os 3 pontos de compromisso com a comunidade bitcoiner que Trump adotou e, acima de tudo, repudiar os crimes de seu pai, repudiar as leis criminosas feministas que Bolsonaro apoiou. Pois é, só existe uma lei verdadeira, que é a de Deus. E Flávio preferiu a admiração da esquerda, não ser chamado de misógino, do que seguir a Deus. Ele escolheu o pai dele, e é o pai da mentira. Quem votar em Flávio vai pelo mesmo caminho dele. Quem apoia quem serve a Satanás, também serve a Satanás. Quem apoia quem tem as mãos sujas de merda e sangue, de condenação de inocentes, é comparsa. Eu espero Bolsonaro ou qualquer um ligado a ele que esteja vendo esse vídeo, tire Flávio como candidato. Ele pode até ganhar, apoiado pelo Centrão, por comunistas e por ser amigo e ser admirado e elogiado por Alexandre de Moraes e pelo STF. Mas o voto de pessoas decentes, de homens e de cristãos, ele nunca mais terá. Lula prometeu no Natal a lei de misoginia. Flávio votou para cumprir a missão de Lula. Mais uma vez eu digo, votar em frouxonaristas, votar em direita trans, que se diz centrão, é pior do que votar nulo. O governo Bolsonaro, para as instituições, para a impressão da moeda, para a ditadura judiciária, para as nossas liberdades, foi 100 vezes pior do que Lula e Dilma juntos. É isso mesmo. Lula e Dilma aprovaram menos leis feministas do que Bolsonaro. Lula e Dilma juntos criaram menos leis totalitárias e violações a liberdades individuais que Bolsonaro. Votar em qualquer Bolsonaro é votar na destruição da verdadeira oposição. É votar na estratégia das tesouras. É votar na ditadura judiciária, que foi parida pela cadela do PT. Quem botou Lula no poder foi Bolsonaro. Com bilhões, com trilhões de orçamento na mão.
Nada fez para eliminar nenhum vagabundo. Nada fez para diminuir o poder das facções criminosas. Nada fez para limpar o judiciário. Ao contrário, foi contra todos os impeachments, contra a lava-toga, e aí está o resultado. A cadela pariu a ditadura judiciária. Olha na tela. Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, só de permanecer nos Estados Unidos por algumas semanas, já deve ter triplicado a testo dele. Ele avisou para o irmão não servir a Satanás. Vamos ler o seu texto na véspera de Flávio ter votado a favor da lei do crime de misoginia. Eduardo Bolsonaro escreve: há algum tempo venho percebendo a tentativa de transformar a direita em um movimento feminista radical. Não posso aceitar calado que sequestrem um movimento conservador bolsonarista para uma agenda ideológica que considero antinatural e agressivamente antimasculina. Pois é, Eduardo, gostaria de ter visto você dizer isso a seu pai quando colocou Damares como candidata a senadora. A atual tentativa de aprovar a chamada lei de misoginia por agentes públicos eleitos sob a batuta do bolsonarismo deve ser completamente repudiada. Concordo com você, mas não é o que seu irmão pensa. A inserção de conceitos e de linguagem do movimento feminista radical na pauta política da direita não pode ser aceita nem normalizada, pois há quem almeje usar o escudo de proteção do bolsonarismo para impor uma agenda que consideram prejudicial à população. Nem mesmo o Bananinha considerou moralmente aceitável uma desgraça dessa. Nunca antes da história humana, homens e mulheres se viram como concorrentes em guerra. Pela primeira vez, homens e mulheres foram colocados em uma disputa artificial. E as consequências dessa guerra planejada têm sido desastrosas, principalmente para as mulheres. É verdade, as mulheres são as principais vítimas do feminismo. Elas vão ser rodadas cedo e vão ter a sua vida destruída. A ferocidade do discurso feminista, segundo essa visão, atingiu tal nível que a própria estrutura burocrática do governo estaria sendo moldada para perseguir e subjugar homens. Décadas de hostilidade na mídia, na academia, em organizações institucionais, teriam afastado do tecido social a percepção de fraternidade e complementariedade que sempre regeneram as relações entre sexos. O lar passou a ser tratado como um lugar de martírio e sofrimento, o matrimônio como uma forma de escravidão e a família colocada de lado como um estorvo, um inconveniente que supostamente atrapalharia a mulher moderna. A agenda de valores da direita, sob essa perspectiva, visa resgatar a fraternidade entre os sexos e não ampliar conflitos por meio de leis consideradas persecutórias e draconianas. São mesmo. Defende-se que parlamentares que apoiam propostas alinhadas ao feminismo sejam cobrados, deputados ou senadores. Também se sustenta que o bolsonarismo não deveria ser utilizado como justificativa para pautas vistas como anticristãs e antifamília. Argumenta-se que a misoginia a ser combatida seria aquela atribuída ao próprio movimento feminista, entendido como responsável por distorcer o papel da mulher. Essa visão conclui com o chamado à mobilização política e à defesa do que considera valores tradicionais. Juntos somos mais fortes. Que Deus una e abençoe a comunhão fraterna advinda da singularidade de ambos os séculos. E o X deu 1-0 em Eduardo e colocou aqui: os leitores adicionaram um contexto que acharam relevante. O irmão do autor votou a favor da lei satânica que equipara a misoginia a racismo e foi acompanhado por todos os senadores do seu partido. Pois é, Eduardo. Na semana passada, você implorou a Deltan que parasse de me seguir. Você implorou seus seguidores que parassem de me seguir. Se seu irmão me seguisse, ele não teria ido pelo caminho de Satanás. Apoio integralmente o seu post, mas a advertência dada pelo X é perfeita. Não adianta você dizer uma coisa e a sua família e seu partido fazerem outra. Se você continuar como seu pai, dizendo uma coisa e fazendo outra, além de bufa fria, as pessoas vão achar que você tem menos valor, inclusive, do que Lula, que diz o que faz. Quem é moralmente inferior? Aquele que diz que é seu inimigo e atira em você, ou aquele que finge que é seu amigo pra atirar pelas costas? É isso que é o bolsonarismo, e por isso que o bolsonarismo é inferior, inclusive, do que o próprio petismo. Rapaz, vários senadores, depois de votarem a favor dessa merda, ficaram colocando conversa fiada. Print na tela de Damares. Agora, Damares diz que não é autora, mas que diferença faz se você é autora e você vota sim pra essa desgraça? Nenhuma, meu irmão. E Moro dizendo que o projeto é uma merda. E se era uma merda, por que você votou sim? Por que você foi comparsa de Satanás? Vamos ver o que Moro falou. Olho na tela. É um projeto mal construído, viu? Eu acho que a liberdade de expressão ela está de fato em risco no país. Espero que na interpretação, na aplicação da lei, esses riscos sejam diminuídos. Espero que os juízes entendam diferente. Moro, uma desembargadora que postou a bandeira do Brasil e no nacional está sendo expulsa, meu irmão. Você acha que o judiciário, que está expulsando juízes por postar bandeira nacional e hino nacional, vai ter que tipo de juiz, vai ter que tipo de entendimento? Acabou o Brasil.
Ou você fica sob o radar, caladinho, ou você cai fora. Se você quiser exercer a sua liberdade religiosa ou de expressão, o Brasil não é o lugar para você viver. Você quer cair fora por um lugar que você pode atravessar andando da ponte? Me encontre dias 11 e 12 de abril, em Cidade do Leste, Paraguai. É só atravessar a ponte de Foz do Iguaçu. QR Code na tela, missãobitcoin.com.br.